A paz do Senhor Jesus a todos. Mais um culto participativo. Esse é o terceiro. E nós queremos agradecer a todos que estão participando, cooperando com essa obra. Esse projeto, ele tem um propósito. O propósito é alcançar corações, vidas, que muitas vezes se encontram em casa, não podendo sair por causa dessa pandemia. Alguns estão em isolamento e ali usando a internet. E a internet, ela tem sido, para quem sabe usar, ela tem sido um canal de bênção. E nós precisamos estarmos preparados para usar essa ferramenta, porque ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas com sabedoria e direção de Deus nós podemos usá-la para alcançar almas, para alcançar vidas, corações aflitos, corações que estão preocupados, e o objetivo é esse. E eu creio que cada um que está participando vai ser um canal de bênção. Deus vai usar para falar através do louvor, através das orações, através da palavra. E o tema é manancial ou cisterna. E a referência bíblica está em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias, ele foi um profeta usado para exortar o povo. Ele foi um profeta que foi usado para avisar o povo que se eles não se consertassem, eles iriam ser levados a cativos. E assim o povo foi a cativo, porque o povo não deu ouvidos ao profeta. E o povo, eles se desviaram dos caminhos de Deus. O povo, eles deixaram de adorar a Deus e adorar outros deuses. E quando isso acontece, quando as pessoas se afastam de Deus, elas não só estavam idolatrando, adorando outros deuses, como também atrás disso vem outros pecados, como o pecado da prostituição, do alcoolismo, como outros pecados que a Bíblia diz que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, Deus, ele quer sempre estar restaurando esta aliança com o povo. E para que ele possa restaurar a aliança, para que o povo possa dar ouvidos, muitas vezes Deus precisa tratar o povo. Deus precisou aqui nessa época levar o povo a cativo. O povo foi cativo da Babilônia. Eles foram levados escravos. E ali muitos sofreram para que eles pudessem voltar a beber a água do manancial de águas vivas, da fonte, que manancial significa mina d'água, nascente de água, é aonde a água nasce, é aonde a água brota e ela não tem fim, ela vai jorrar incessantemente. E a cisterna rota, essa cisterna, geralmente elas eram cavadas em perto de rochas, em rochas, e muitas vezes as rochas elas estão rachadas, elas não retêm a água. E assim são as pessoas que não buscam a Deus verdadeiramente, que não está verdadeiramente na presença do Senhor. Ela está no raso, ela não retém água, ela está vazia. E eu quero falar de uma mulher que está em João 4, que é a mulher samaritana. A Bíblia fala que essa mulher, ela ia buscar água no poço, e ali ela teve um encontro com Jesus. E Jesus falou para ela: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede águas, dai de beber, tu lhe pedirias,
e eu te daria água viva. Olha o que Jesus falou para essa mulher. Ela estava buscando água no poço para matar a sede dela, mas a sede dela era uma sede física. Mas Jesus conhecia o coração desta mulher. Ela precisava de ter uma sede espiritual. Ela precisava saciar algo que estava faltando dentro do coração dela. E ela respondeu para Jesus: Senhor, se tu tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? E Jesus fala no verso 14 para ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, isso que o profeta Jeremias estava dizendo: quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de beber essa água viva, nós deixamos de jorrar também essa água viva. E dentro de nós tem que jorrar, tem que fluir rios de águas vivas. Nós precisamos estar cheios da presença do Senhor. Alimentarmos da presença do Senhor, beber da fonte da água viva, porque aonde tem essa fonte que nós conhecemos Jesus é na palavra de Deus. Jesus, é a palavra, e Ele nos alimenta todos os dias, Ele sacia a nossa sede todos os dias. Esse povo, eles desviaram dos caminhos do Senhor, e ali eles estavam ficando vazios de Deus. E essa mulher, quando verdadeiramente, essa mulher samaritana teve um encontro com Jesus, quando verdadeiramente ela entendeu que Jesus era a fonte, era Ele, somente Ele que podia trazer alegria no coração dela, porque a Bíblia diz que ela já estava no 5º casamento, e ela não tinha encontrado ainda alegria, felicidade, porque dentro dela tinha um vazio, e o único que pode preencher o nosso vazio é Jesus Cristo. E quando nos afastamos dele, nós não iremos ter a alegria verdadeira. O nosso coração vai estar vazio. E nós vamos estar como essa cisterna rachada que não vai reter água. Amém, igreja? Essa palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês venham refletir e buscar verdadeiramente Deus. Não deixar que nada venha tirar vocês do foco. Que todos os dias vocês venham encher da presença do Senhor, beber dessa fonte, dessa água, porque essa água, essa fonte que flui desta palavra, onde nós conhecemos Jesus, é que vai nos dar a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos agora passar para as oportunidades. As irmãs agora vão estar louvando ao Senhor. Deixa Deus usar vocês. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? É mais um motivo de alegria estar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Que toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui. Aqui neste lugar, posso te sentir, sonda-me, com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar.
eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor enche-me, com teu amor inunda-me, em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar, em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Glória a Deus, aleluia. Nada vai me separar do teu amor, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Aleluia, Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e convido a louvar junto comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus é Deus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Som
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
e usa-me, Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Tu és a fonte de águas vivas, que jorra sem cessar. É um manancial que transborda o meu ser. Nova, restaura e cura toda dor e lava a minha alma, transforma o meu viver. Quero beber das tuas fontes, quero matar minha sede a todo tempo, a todo momento. Espírito Santo, eu vou caminhar em seus passos, quero andar sobre as águas, neste caminho que me conduz. És minha fonte, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Nova, restaura e cura toda dor e lava a minha alma, transforma o meu viver. Quero beber das tuas fontes, quero matar minha sede a todo tempo, a todo momento. Espírito Santo, eu vou caminhar em seus passos, quero andar sobre as águas, neste caminho e me conduz. És minha fonte, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, levanta suas mãos. Levanta suas mãos agora. Que nós vamos agora levantar um clamor. Levantar um clamor pela nossa nação. Levantar um clamor pela igreja. Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha agora perdoar os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Pai, a igreja, Senhor.
A igreja, meu Pai, que precisa, Senhor, se arrepender. Uma igreja, meu Pai, que precisa voltar, Senhor, para os caminhos do Senhor verdadeiramente. Uma igreja, Pai, que precisa voltar a beber da fonte de águas vivas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, porque a igreja, meu Pai, tem desviado dos propósitos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos agora perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai. Toda a igreja, meu Pai, agora, Senhor, no Brasil. Que o Senhor venha, meu Pai, agora, Pai, trazendo, meu Pai, sobre essa igreja o arrependimento. Pai, nós colocamos na Tua presença a nação brasileira. Que o Senhor venha agora, meu Pai, visitando, Pai, essa nação. Que o Senhor venha quebrando todo o principado, toda a potestade, meu Pai. Principado da corrupção, principado da prostituição, principado, meu Pai, de todo o pecado, meu Pai, que esse povo tem cometido. Que o Senhor venha trazer, Pai, o arrependimento sobre a nação brasileira. Que todo joelho venha se dobrar. Que todo joelho venha confessar que o Senhor Jesus é o Senhor. É o Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Vai visitando agora, Senhor meu Deus, os políticos, meu Pai, vai visitando o presidente, os governadores, os vereadores, os deputados federais, estaduais, vai visitando agora, meu Deus, os empresários, vai visitando agora todo empregado, meu Pai, todo funcionário, todos aqueles, meu Pai, que precisam de um socorro. Deus, em nome de Jesus, vai constrangendo, meu Pai, constrange, meu Pai, aqueles que estão nos caminhos, papai, tortuosos, nos caminhos que não têm agradado o Senhor. Nós nos levantamos agora em oração, em clamor, meu Pai. Vai visitando, meu Deus, os hospitais, vai visitando os leitos das UTIs, vai visitando agora, Senhor, vai soprando fôlego de vida, vai repreendendo sobre o Brasil, sobre o mundo, Pai, esse vírus, vai queimando em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Nos colocamos diante de Ti, declarando, Pai, a palavra, meu Pai, em Isaías 53. Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, na cruz do Calvário. Que o Senhor venha trazendo, meu Pai, a cura, Senhor, sobre essa nação, a cura sobre os hospitais. Vai visitando, Pai, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos esse culto, Senhor. Nós estamos abrindo esse culto, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, abençoar cada um, usar cada um conforme a Tua vontade, Deus. Usa, Pai, e fala, Senhor. Alcança, Pai, os corações, alcança as almas, Pai. Através, Pai, dessas palavras. Sopra, Papai, sopra dentro dos lares. Sopra, meu Deus, dentro nas famílias. Em nome de Jesus. E nós declaramos, nós profetizamos, nós declaramos o fim desse vírus, nós declaramos a cura, Senhor, sobre a nação brasileira. Nós declaramos, Papai, que essa nação, Pai, é do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós declaramos, Papai, que esse vírus, Pai, que ele veio para um conserto sobre o povo, Pai. E que esse povo, Pai, vai dobrar o joelho diante de Ti, Senhor, e vai se arrepender, e vai reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegou o momento da ministração da palavra. Cada um vai estar ministrando conforme o que Deus colocou no coração deles. E que o Senhor venha falar profundamente conosco. Amém? E deixe Deus usar vocês. Eu cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui no culto participativo. É motivo de honra, glória, satisfação poder fazer parte desse culto. A palavra de hoje, irmãos, se encontra em Jeremias 12, o versículo 13, que nos diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Amém?
Irmãos, o que eu entendo aqui desta palavra, aleluia, glória a Deus, é que é o próprio Deus falando conosco. Quando o Senhor, e aqui eu creio que quando ele falou essas palavras, ele estava sentindo triste conosco. Por quê? Quando o Senhor fala assim, que o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. O que ele quis dizer com isso? Deixaram o Senhor, manancial de águas vivas, deixaram de acreditar, deixaram de confiar, deixaram de ler a palavra, deixaram de buscar e começaram a cavar cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. O que eu entendo com isso, o que eu entendo é que além de deixar de buscar o Senhor, além de deixar de falar a verdade, começaram a fazer práticas de coisas que desagradavam ao Senhor, buscando o que? Prazeres, buscando o que? Buscando riquezas, buscando o que? Buscando, ao invés de continuar buscando ao Senhor em verdade, em espírito, buscando a fonte de água viva, porque o Senhor, Ele é água viva, o Senhor, Ele é a luz do mundo, o Senhor é quem nos dá a vida, o Senhor é quem nos dá a salvação. Aí o que acontece? Foram buscar, cavar fontes, cisternas rotas. O que é cisterna rotas? Cisterna rota é um poço, irmãos, que a água pode escorrer, a água pode simplesmente sumir. Lembro-me muito bem que quando criança, a gente, muitas pessoas que estão vendo essa live, conhece, muitos não, mas muitos conhecem. Antigamente, nós não tínhamos a águazinha que vinha da torneira, bonitinha. Nós não tínhamos a águazinha que vinha para uma caixa d'água para descer as nossas torneiras, a descer nossos chuveiros. Nós tínhamos o que? Cisternas essas que eram cavadas e pelas mãos do próprio homem, e que quando chegava também muita água, abundância de água, mas quando chegava também num certo período da seca, aquela cisterna, ela simplesmente a água desaparecia, e aí causando o que? Desespero, busca de água, busca a água. E o que acontecia? Eles desciam novamente aquela cisterna e cavavam ela mais fundo. E no entanto, na maioria das vezes a água não aparecia porque o tempo estava seco, ou seja, a cisterna ela supriu por um bom período de tempo, mas chegou um período de tempo que ela secou, que não teve mais água, não teve como matar a sede, não teve como mais usar para fazer o pão que alimentava. Cadê a água? Ela secou, ou seja, poços com águas rotas, poço é o que? São aquelas alegrias momentâneas, aquelas coisas que te dão prazeres, mas te dão prazeres momentâneos, que não te alegram para sempre, que não te deixam viver para sempre alegres. Mas o Senhor, Ele é a fonte de água viva, o Senhor, Ele é a fonte de amor, o Senhor é a fonte de luz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, meu Deus, meu Pai. Aqui também, irmãos, levando para uma outra explicação, o boi, quando muitas das vezes ele come a comida dele, e ele pega aquela comida no começo da noite, e ele vai mastigando aquela comida, aleluia, glória a Deus, a noite inteira, que se chama que ele está ruminando aquela comida. Então, irmãos, que nós venhamos ruminar a palavra do Senhor, que nós não venhamos somente irmos num culto e chegar lá, achar a palavra bonita, a palavra uma bênção, a palavra foi abençoada, e vir embora para casa e esquecer. Não, irmãos, e nós possamos aprendermos a ruminar a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, e nós possamos aprender, irmãos, ruminar aqui, porque esta palavra, ela é fonte de água viva. Irmãos, aqui é a boca do Senhor falando conosco, aqui é o Senhor nos dando instrução de tudo na nossa vida. Aqui o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo, e essa palavra ela é fechada, ela é só um livro, mas ela aberta, ela é a boca do Senhor. Aqui tem instrução para toda a nossa vida, do começo ao fim. Aqui tem instrução para o solteiro, para o casado, para o pai de família, para a mãe de família, para a esposa, para o esposo, para os pastores, para os membros.
Então, irmãos, que nós possamos ruminar. E outra coisa, deixar a palavra, deixar águas vivas, é deixar de falar a verdade que está estampada dentro deste livro, e começar a falar a mentiras, distorcendo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos e quantos irmãos estão em poços com águas rotas, águas de momentos, águas de alegrias passageiras, momentâneas, felicidades momentâneas. O Senhor, Ele é a luz do mundo. O Senhor é quem nos dá alegria, porque, irmãos, quem serve ao Senhor verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, mesmo em meio às dificuldades, ele continua ali feliz, ele sente paz, ele sente alegria. Quantas e muitas das vezes, irmãos, aleluia, glória a Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de choro, dias que se nós não crêssemos no Senhor, nós não confiássemos no Senhor, nós iríamos estar desesperados. E no entanto, muitas das vezes tem gente que chega e fala assim: nossa, mas está acontecendo isso tudo, e você está aí ainda conseguindo sorrir, estampando um sorriso, você está aí parada. Não, eu tenho paz porque eu tenho Jesus. Então, irmãos, a pergunta que eu deixo hoje: tu és manancial ou tu és cisterna? Tu serve ao Senhor verdadeiramente? Tu buscas conhecer ao Senhor, ou tu és cisterna, busca só prazeres momentâneos, alegrias momentâneas? Vamos buscar o Senhor, vamos ruminar esta palavra, vamos buscar mesmo, ruminar, ler, buscar entendimento, buscar aprender, conhecer ao Senhor Jesus. Muitas das vezes a pessoa fala: eu quero conhecer Jesus, não sei como. Basta abrir a palavra e ler. Aqui nós iremos conhecer ao Senhor, conhecer o reino dos céus, conhecer o que o Senhor tem para nós. E aqui nós iremos conhecer o passo a passo de dias bem vividos, até que chegue a hora da gente ir morar na glória com o Senhor. Irmãos, esta é a palavra que eu tinha para hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço ricamente esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até um próximo culto, na paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, o tema do culto de hoje é poço ou cisterna. Vou deixar um versículo aqui que se encontra lá em Jeremias 1, Jeremias 2, no versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rota que não retém as águas. Então, aqui nesse versículo, como antigamente não tinha água encanada. Até hoje tem muitos lugares que não tem, né? Mas são poucos os lugares, mas ainda existe lugares que não tem. Então, como na Bíblia, em várias passagens relata sobre pessoas ir buscar água nos poços, né? Inclusive da mulher samaritana que teve um encontro verdadeiro com Cristo. E aqui nesse versículo Deus fala que o seu povo cometeu duas maldades. Deixaram a ele e cavaram cisternas. O que quer dizer aqui nesse versículo? Que o povo deixaram de buscar água no poço, o poço cujo são fontes de águas vivas. O poço cujas são fontes de águas inesgotáveis. Quanto mais você busca, mais ele tem para dar. Então significa aqui que o poço é Jesus. Que quanto mais você busca Jesus, quanto mais você procura Jesus, mais ele tem para te dar. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca incessantemente Jesus, mais e mais e mais ele tem para te dar. Por quê? Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus é a fonte da água viva.
Aquele que tem sede e beber desta água, cuja esta água é Jesus, jamais terá sede. Mas muitas pessoas se desviam, preferem armazenar na cisterna, que é muito mais fácil do que ir até a fonte, que é mais difícil. A fonte você tem que buscar incessantemente. A fonte você tem que ir todos os dias até ela. Todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, você tem que ir até a fonte, buscar dessa água. E na cisterna não. Na cisterna você armazena e fica lá por vários e vários dias no comodismo. Ah, pra quê? Eu tenho aqui, eu pego aqui mesmo. Não precisa de eu ir na fonte. Na fonte é mais difícil. A fonte tem trabalho, dá trabalho pra mim ir. Na fonte eu tenho que ir debaixo do sol, na fonte eu tenho que carregar peso. É igual na nossa vida espiritual. É o comodismo. Pra quê? Se eu já vou no culto 2 vezes na semana, no caso da nossa igreja, tem culto 2 vezes na semana, né? Em outras igrejas tem outros dias, na nossa são 2 dias. Pra quê? Se eu já vou na igreja nas quartas e no domingo, lá eu já oro, lá eu já leio a palavra, lá eu louvo, lá eu pulo, lá eu grito, lá eu dou aleluia, glórias, amém, enfim. Pra quê? Não, 2 vezes já tá ótimo. E não é exatamente isso. A vida do cristão, ela é uma busca incessantemente, todos os dias. É uma busca que não tem como parar. Você tem que buscar a Deus todos os dias da tua vida, que quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você ora, mais Ele vai fazer por ti. Então, irmãos, que possamos sempre estarmos a buscar na fonte verdadeira, na fonte que flui águas, na fonte que jamais ela irá secar, cuja fonte se chama Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Jamais deixamos de buscar esta fonte todos os dias de nossas vidas. Nossos pastores sempre batem na mesma tecla. Ouçam louvores em suas casas, põem pregações nas televisões, porque hoje em dia quase todo mundo tem acesso a YouTube na TV, se não tem no celular. Leiam a Bíblia, nem que seja um versículo por dia, mas leiam. Ore antes de dormir, ao acordar. Antes de dormir, agradeça a Deus por tudo que Ele fez em sua vida durante o teu dia. Peça cobertura a Ele para que Ele guarde teu sono, que você tenha um sono leve e tranquilo. Ao amanhecer, primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é ajoelhar e agradecer a Deus pela noite que você teve, pelo sono tranquilo. E pedir revestimento a Jesus por mais um dia que está a se iniciar. Pedir para que Ele te guarde, para que Ele te livre de todo mal. Pelo menos é isso que eu faço, né? Então, irmãos, que possamos sempre estarmos a buscar esta fonte inesgotável, que é Jesus, que não vamos armazenar nossa vida espiritual, que não vamos deixar para buscar somente nos cultos, naqueles 2 dias de culto, que possamos buscar em casa também. Que quanto mais nós buscarmos, mais Jesus nos enche. É isso. A vida do cristão é uma busca incessante. É uma busca todos os dias. É isso que Jesus falava, na diferença entre o poço e entre a cisterna. Que o poço, ele flui rios de águas vivas, cujo poço é Jesus. E a cisterna é aquilo que você armazena e fica ali,
guardado. Você só vai pegar lá no dia que precisa. E não é assim a vida do cristão. A gente não deve buscar a Deus somente quando precisamos, somente na hora da aflição. Devemos buscar Ele todos os dias de nossas vidas, incessantemente, sem parar. Essa é a verdadeira vida do cristão, que possamos buscar mais e mais a Jesus. E para finalizar, eu quero deixar outro versículo aqui, que se encontra lá em João. Em João 4, que é a mulher de Samaria. João 4, versículo 10 ao 14. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecerás o dom de Deus, a quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você conhecer Jesus e pedir, ele lhe dará água viva. Se você se achegar até Jesus e pedir, ele lhe dará água viva, vida em abundância. Ele lhe dará paz, paz de espírito e paz de alma. Basta você querer buscar na verdadeira fonte, que é Jesus. E aqui mais na frente, no versículo 3, fala assim: Respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aquele cujo beber a água, que é Jesus, nunca mais terá sede, e jorrará água vida, jorrará vida eterna, cuja essa água viva e essa vida eterna é Jesus, cuja vida eterna nós só encontramos com Ele. E é isso, irmão, isso que eu gostaria de deixar hoje para a amada igreja, que possamos buscar a Cristo incessantemente, sem parar, todos os dias de nossas vidas. Sejam quais os obstáculos pelos quais estamos passando, mas jamais deixamos de buscar a Jesus, porque só Ele pode nos dar a vida eterna, e só Ele pode nos ajudar. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar esta noite. Desde já eu já agradeço a oportunidade e até a próxima. Uma excelente semana para todos. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra que está em Jeremias 2. Essa palavra relata que o Senhor dirigiu seu povo para Israel. E Ele preparou todo para aquele povo sobrevivesse. Ele não faltou nada para o seu povo e o Senhor conduziu. E chegando em Israel, o povo dispersou, cada um para um lado, e esqueceu do que o Senhor tinha feito para eles e por eles no deserto. O que acontece? Eles começaram a adorar ídolos. Ídolos, vocês sabem que é um Deus morto que não tem nada a oferecer. E eles começaram a esquecer do que o Senhor tinha feito. Então, está aqui sobre o versículo 13. Porque dois males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aquele povo começaram a dispersar, não crer mais na palavra, dispersou
e deixar o manancial de águas vivas, que é a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor. Isso no tempo de hoje que nós estamos vivendo é o que o inimigo quer. Que nós dispersamos, que deixamos de ir para a tua casa. Então, meus irmãos, que nós venhamos a ter intimidade com o Senhor, lendo a palavra, indo para a casa do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para dizer para meus irmãos. A paz do Senhor, amados pastores e irmãos da Igreja Estrela de Davi, e aos irmãos que estão nos assistindo. Amados, a palavra que compartilharemos hoje está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Essa versão é do Almeida Corrigida Fiel. A Nova Versão Internacional NVI fala assim: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. No capítulo 1 do livro de Jeremias, relata Deus chamando Jeremias para ser profeta das nações da época, informando o que ele enfrentaria de dificuldade diante do povo daquela terra, dos reis de Judá, das autoridades e dos sacerdotes que ficariam contra ele. Mas o Senhor fez uma promessa a Jeremias, que o Senhor estaria ao lado dele para protegê-lo diante de todas e qualquer circunstâncias. Isso tudo ocorreu no 13º ano do reinado do rei Josias. Estudiosos calculam que Jeremias, nessa época do chamado, tinha aproximadamente 23 anos. Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e o principal profeta durante o período de declínio e queda de Judá nos séculos 7 e 6 a.C. Profetizou em Judá por aproximadamente 40 anos sobre o reinado do rei Josias e seus 4 sucessores até a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Amados, no ambiente da época, lendo a palavra, vemos uma sociedade que estava se deteriorando economicamente, politicamente e espiritualmente. As guerras dominavam o cenário mundial. A palavra de Deus era considerada ofensiva. A mensagem principal de Jeremias era o arrependimento. Era o arrependimento pelo pecado que adiaria o que estava por acontecer. O juízo de Judá executado pelas mãos da Babilônia. O povo não dava ouvido a Jeremias. No capítulo 2, Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. Jeremias condenou Judá por buscar segurança em coisas desprezíveis e que se alteravam, que mudavam, que era móvel, mutante, e não no Deus permanente, constante, definitivo, estável, fixo, contínuo, eterno, invariável, inabalável, sólido. Irmãos, podemos ser tentados a buscar segurança em nossas posses, em buscar segurança nas pessoas, em buscar segurança no nosso trabalho e em nossas habilidades. Mas isso nos fará fracassar. Não há segurança que dure sem a presença do Senhor em nossas vidas. Por isso o povo daquela época perecia. Amados, as tentações nos distraem, nos desvia da presença do Senhor, que estejamos atentos a elas. Seguindo o capítulo 2, versículo 13, a palavra diz que o povo tinha cometido 2 pecados. Em outras versões, 2 crimes, 2 maldades contra Deus. No versículo 1, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Amados, a palavra diz que o povo de Judá tinha abandonado o Senhor, a fonte de água viva.
O povo tinha trocado o Senhor, um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, por deuses que não podiam ajudá-los. Jeremias falava ao povo o perigo que eles estavam correndo de não permanecer no Senhor, mas eles não davam ouvidos, preferiam o pecado, preferiam adorar outros deuses, outros ídolos. Irmãos, o Senhor é a nossa fonte de água viva. A nossa vida depende dele. Sem ele, não sobreviveremos. Somente ele é a nossa fonte abundante. Somente ele é a nossa fonte inesgotável. É a nossa fonte de água limpa, de água cristalina. É isso que Cristo oferece para os que creem nele. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus falando à mulher samaritana. É Jesus falando para mim e para você, para que façamos dele a nossa fonte de água viva. Aí vem o segundo pecado. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Cisterna significa lugar cavado, poço. Cisterna era um lugar onde era guardada água potável. A maioria dessas cisternas eram reservatórios cobertos, escavados na terra ou na rocha, para onde escorria o excesso das águas da chuva e eram guardadas para serem usadas no período da seca. E o que significa cisterna rota? Significa cisterna rachada, que não guardava água, é uma cisterna que não armazenava água limpa, é uma cisterna que não se podia beber da água, era uma água insalubre para o povo. Irmãos, as cisternas rotas, rachadas, apontam para águas sujas, aponta para a lama, aponta para pó, aponta para nossos pecados, aponta para as coisas e situações que nós colocamos no lugar de Deus. Aponta para um coração desobediente, aponta para a alteração e modificação dos nossos valores morais e espirituais, aponta para a nossa ambição desenfreada, aponta para vivermos uma vida louca, desregrada, vivemos pela força do nosso braço e pelo nosso próprio entendimento. Precisamos compreender que Deus é a nossa fonte de água viva e somente Ele é capaz de nos dar vida e vida em abundância. Que o nosso coração faça a seguinte oração hoje, como diz o louvor, água viva do diante do trono. Água viva, cobre-me, meu peito bate, vem, inunda-me. Tudo que eu preciso encontro em ti. Vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva. Que nós possamos beber dessa água viva que é o nosso Jesus, para que a nossa sede seja saciada e a nossa vida seja limpa. Que a paz do Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que fala o seguinte: O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar água da chuva. Glória a Deus. Nesse pequeno versículo, Deus está falando a respeito de 2 pecados que o povo de Israel cometeu, que foram abandonar a Deus e criar para si um próprio entendimento, criar para ele mesmo vamos supor, um segundo Deus. Por quê? Deus é o único, Deus é a fonte de água viva. Então, quando nós abandonamos essa fonte de água viva, que é o Deus verdadeiro, único e fiel, e criamos para nós cisterna rachada está falando a respeito de um outro entendimento, de um outro Deus, vamos supor. Quando você abandona a Deus, você está abandonando a Deus, o verdadeiro, para seguir outro Deus, provavelmente. Entendeu? Porque você não crê mais naquele Deus
que é o primeiro e único Deus na nossa vida. Aí nós abandonamos ele para seguir outro Deus. Aí nós vamos se tornar o quê? Cisterna rachada. Cisterna rachada, ela não retém líquido. A palavra de Deus entra por um ouvido e sai por outro. Isso que se torna uma cisterna rachada. Quando nós abandonamos a Deus, nós se tornamos isso. Nós não cremos na palavra de Deus, nós não cremos no que os profetas falam, nós se tornamos, como a maioria do povo fala, descrente. Nós ficamos descrençados da palavra de Deus. Por quê? Porque abandonamos a Deus. Porque Deus não abandona ninguém. É nós que, por causa da nossa ignorância, da rebeldia, a maioria das vezes, abandonamos a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde ao povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero deixar uma reflexão que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas que não retêm as águas. Amém, irmãos? O povo, ele havia abandonado, o Senhor para segui-los outros deuses, ou até mesmo seguir os desejos da sua própria carne. Amém? E eles estavam eles se afundavam em idolatria, se idolatrando aos deuses. E isso fazia com que os povos, eles se distanciavam de Deus. Isso se distanciando do Senhor. Amém? E quando nós distanciamos de Deus, irmãos, não é bom. Porque o que nos prevalece é a presença do Senhor. Então, o povo, eles estavam nessa idolatria com o Senhor. Quando na própria palavra do Senhor fala: cometeu o meu povo os males. E quando ele fala que a mim me deixaram, irmãos, a mim é muito forte, irmão. Quando o Senhor fala assim, a mim, preste atenção no que ele quer falar. O Senhor é como se nós tivéssemos, deixado. É como o Senhor tem falado aqui, como nós tivéssemos o deixado. E não é qualquer coisa, irmão. Nós estamos deixando o quê? O Senhor, o Salvador, o Redentor. E o povo, ele se idolatrava com isso, deixando o Senhor. Então, assim, até no momento quando nós acordamos de manhã, que não falamos com o Senhor, não damos bom dia ao Espírito Santo, não oramos, vamos para nossas atividades do dia a dia, sem consultar o Senhor. É como se nós estivéssemos abandonando ao Pai, ao Redentor, ao Salvador de todas as coisas. E quando fala cisterna, manancial, manancial são águas vivas. Água viva é o Senhor. Cisterna é aquela coisa, ao parecer dos olhos humanos, aquela coisa bonita, são rochas. Mas ali aquelas rochas, elas não fluem. São águas que no momento pode dar gosto naquele momento. Mas lá na frente só vai trazer infelicidade. E lá em Isaías capítulo 55, diz a palavra do Senhor: a todo vós o que tem sede, vinde às águas, e vos o que não tem dinheiro, vinde comprar e comer. Jesus está chamando você nesta noite para vir saciar da água viva que é o Senhor. Eu quero falar para você nessa noite bem rapidinho. Você que tem se distanciado do Senhor para viver essa cisterna, que são rochas, são águas que não rompem. Eu quero te convidar nesta noite para você vir se saciar da água viva que é Jesus Cristo. Para você voltar aos pés do Senhor. Porque o que Ele tem para a sua vida, os sonhos que o Senhor tem para ti são maiores. Então, volte aos caminhos do Pai. Volte para a água viva que é o Senhor Jesus. Volte para esse manancial. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra que vem falar de Deus, que se conta no livro de Jeremias, do capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, a palavra de Deus tem que ser o quê? Ela tem que ser semeada. Nós temos que lançar a palavra de Deus. Uma palavra boa, uma palavra que dá fruto. Amém? Vamos ler Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Diga assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque 2 mares cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisterna rota que não retém águas. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus vem dizer, primeiro erro que o povo fez foi se afastar do Senhor, foi sair da presença de Deus. Aleluias. E o segundo erro que eu e você fizemos foi cavar cisterna. Cavar cisterna que não saia água vivas. A cisterna que nós cavava, ficava aquele poço, aquela pouquinha água barrenta, água porca. E ali nós pegava para saciar a nossa sede. Meus irmãos, a palavra de Deus vem dizer hoje aqui, para mim e para você, que nós não precisamos dessa cisterna. Eu e você precisamos da fonte da água viva, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque esse tempo que nós estamos passando, nós precisamos de beber dessa água, dessa fonte do Senhor. Porque através dessa água nós nunca mais ter sede. Meus irmãos, a palavra de Deus vem dizer também aqui que eu e você, o que é cisterna para mim e para você? A cisterna hoje é que eu e você, largando, deixamos Deus por pouca coisa, deixamos Deus pelos bens materiais, deixando Deus pelos deuses estranhos, pelos ídolos estranhos. E também a palavra de Deus diz aqui que cisternas são que nós deixamos Deus pelo quê? Pelo dinheiro, pela riqueza. Nós estamos colocando a riqueza, eu e você, hoje, antigamente, está colocando a riqueza em primeiro lugar. Está deixando Deus no último lugar. Mas não isso que Deus quer para mim e para você, meus irmãos. Que nós venhamos aprender mesmo, deixar essa cisterna de lado. E beber da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Esse sim, nós verá resultado na nossa vida. Através dessa água nós teremos ter salvação, glória a Deus, ser liberto de todas as coisas. Aleluia, meus irmãos. E aqui também, meus irmãos, a palavra de Deus fala aqui que aqui no primeiro aqui, ó, eu estava lendo também, estudando esse livro de Jeremias aqui, fala assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai, clama ouvido a Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me da tua aflição quando era jovem e teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Muito de hoje, meus irmãos, eu e você, não anda no deserto, mas nós não lembrava de Deus, nós não lembramos de Deus, porque nossa mente, nosso coração está em bens materiais, está naquelas coisas que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, nessa noite eu venho dizer uma palavra que Deus manda falar para você, para mim e para você, que nós venhamos beber dessa água, dessa fonte da água viva que é Jesus Cristo. Você lembra de lá em Mateus fala da Maria Samaritana, que ela estava arrancando, pegando aquela água lá no fundo, aquela água barrenta, lá daquela cisterna, aquele poço. Olha o que Jesus falou para ela. Que Jesus pediu água a ela falou que não tinha, que não ia dar.
Jesus, ou se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria nunca mais ter sede. Então nós temos que beber dessa água que Maria Samaritana bebeu, que é a água de Jesus. Através dessa água que ela bebeu, ela nunca mais teve sede. Daquele momento que ela bebeu, que era daquela água de Jesus Cristo, que é a fonte da água viva, ela saiu pregando o evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós temos que largar essa cisterna de lado. Hoje nós temos que buscar a presença do Senhor mesmo. Hoje nós temos que beber essa água da fonte da vida para nunca mais ter sede. Porque, meus irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, só Jesus, porque sem a presença do Senhor nós não somos nada nós possamos fazer, mas com a presença de Jesus nós podemos todas as coisas na presença de Jesus Cristo. É isso aí, meu irmão. Eu queria deixar essa palavra para você. Você medita mesmo. Medita o que você está fazendo hoje, nessa noite, o que você está fazendo hoje nesse mundo para Jesus. Se você está cavando cisterna, ou se você está buscando a fonte da água viva que é Jesus. Eu quero deixar para você, busca a fonte da água viva que é Jesus Cristo. E aí sim você vai ter resultado. Porque Deus, Ele é amor. Deus cuida de nós no maior detalhe. Deus sempre está conosco. Mas não é nós que não abandonamos Deus por todas as coisas. Nós abandonamos Deus por qualquer besteira que para nas nossas vidas. Hoje, meus irmãos, eu quero te pedir que nós venhamos botar esse Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer pastor Marcelo, pastora Jaqueline, por essa oportunidade que está me dando, por estar aqui nessa noite, fazendo essa live, falando um pouco da palavra de Deus, que nós vamos entender. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Quero agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Quero agradecer cada um dos meus irmãos que vai ver essa live. Preste bem atenção. Abre o coração para Deus fazer algo. O Espírito Santo de Deus. Porque é Deus que transforma, é Deus que liberta. Abre seu coração quando vocês vê essa live. Abre mesmo, só pensa no Senhor, só pensa na água viva que é Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Cada um de vocês fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos estar lendo João 7, versículo 37 e 38. Jesus é a fonte de águas vivas, que nunca se esgota, porque Ele disse: se tem sede, vinde a mim e beba. Rios de água vivas correrão do coração de quem crê em mim. Quando chega a Ele, nos dará água para beber, e nunca mais teremos sede. Nós nunca mais teremos sede, porque quando Jesus fala isso, Ele fala: portanto, aceita a plenitude das bênçãos que Jesus oferece, seremos totalmente permanentes e saciados da sede, da mais profunda da alma humana. Nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar amor, nós vamos encontrar aconchego, nós vamos encontrar esperança, nós vamos encontrar fé, porque nós temos a água viva. A água viva quer dizer a presença de Deus, quer dizer o Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Nós devemos ser rios de água vivas para outras pessoas. Quando outras pessoas nos olhar, vai ver rios de água viva, vai ver Deus habitando nas nossas vidas. Porque uma vez que nós bebemos da água que o Senhor nos oferece, que é a palavra dele, nós nunca mais teremos sede e nem fome, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, é isso que nós devemos ser, rios de água vivas para outras pessoas. Quando elas nos olhar, vai ver o Senhor através das nossas vidas, através das nossas atitudes.
Então é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, que nós venhamos ser rios de águas vivas para outras pessoas, que outras pessoas possam ver Cristo habitar nas nossas vidas e que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor, clamar enquanto ainda há tempo, porque Ele fala que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Então vamos comer a palavra, vamos nos fortalecer na rocha do Senhor, vamos ser rio de água vivas para as pessoas que estão lá fora, vamos resgatar vidas, vamos falar de Jesus, vamos falar de amor, vamos falar de vida, vamos falar desse Jesus maravilhoso que nós servimos, vamos expressar o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus é maravilhoso, porque falar de Jesus é muito bom. E viver na presença de Deus e sendo fiel aos conceitos que Jesus tem para nossas vidas é muito importante. São coisas que alegram nossos corações, são coisas que, quando a gente fala de Jesus, a gente até muitas vezes se emociona, porque a gente conhece Jesus verdadeiramente. Quando Jesus habita nas nossas vidas, só da gente falar de Jesus, a gente já se emociona, porque nós temos o Espírito Santo que habita nas nossas vidas. E quando nós temos o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, é gratificante falar de Deus, é gratificante viver o amor de Deus. É essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Vamos ser rios de águas vivas para outras pessoas, que nós possamos ficar com a paz de Cristo. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos reunidos mais uma vez para falar da palavra do Senhor. E hoje vamos estar refletindo sobre fontes de águas vivas. Sobre a fonte de águas vivas que o Senhor deixou sobre nossas vidas. Hoje eu vou estar lendo o livro de João. Vou ler do capítulo 4, a partir do verso de número 13. Quem quiser acompanhar. E a palavra do Senhor nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus, meus irmãos. Eu andei refletindo um pouco nessa palavra, e aqui, vendo essa história, eu pude compreender algumas coisas que eu gostaria de dividir com os irmãos. Durante essa passagem, nós podemos entender que, primeiramente, que um judeu, naquela época, não conversava com os samaritanos, por conta de briga deles, e eles não se falavam. E eles usavam roupas distintas um do outro para se identificarem. E eu imagino, nesse momento, eu consigo imaginar, ficar pensando no que aconteceu naquele poço, Jesus chegando, e os seus discípulos vendo ele indo pela estrada dos samaritanos, e se perguntando para onde que o mestre vai, e vão atrás de Jesus, e quando encontram ele no poço, ele pede para que os seus discípulos vão buscar um caneco para que dê água para ele. E naquele momento fica ele e João ali na beira do poço. E de repente chega essa mulher samaritana com a vasilha para pegar água. E ela baixa, tira sua corda e começa a coletar aquela água daquele poço. Eu imagino Jesus naquele momento olhando para ela e pede para ela: mulher, me dê água de beber. E ela olha para Jesus e ela vê ele vestido com aquelas roupas. Eu imagino que ele estava com aquelas roupas brancas, e ela já entende que ele era um homem da lei, que ele era um judeu da lei. E ela, naquele momento, ela retruca ele: como que você, um homem judeu, pode falar comigo, que sou mulher e samaritana? E naquele momento, se fosse qualquer outro homem da lei, eu imagino que
por ela ser adúltera ou qualquer outra coisa, poderia até apedrejá-la, estava com mais uma pessoa do lado, só que Jesus calmamente responde para ela e continua aquela conversa. E nós podemos ver aqui, no verso número 15, que ela já muda a forma de falar com Jesus por conta do modo que Jesus a tratou. Porque a água viva começou a penetrar na vida dela a partir do momento que ela começou a ouvir a voz de Jesus. E naquele momento que ela tratou ele como um homem samaritano, no verso 15 nós podemos ver que ela já fala: disse-lhe a mulher, Senhor. Ela já muda a forma de falar com ele. Porque muitas vezes nós tratamos as pessoas de formas agressivas. E quando tratamos elas agressivamente, recebemos agressões. Então, meus irmãos, para que a fonte de água viva saia das nossas vidas e penetre em outras vidas, nós devemos tratar as pessoas como Jesus tratou e nos ensinou. Porque da forma que tratamos com calmaria, da forma que tratamos as pessoas, elas nos devolverão. Todas as palavras, se você lançar palavras doces voltarão para você. Se você lançar palavras de águas vivas retornarão à sua vida e fluirão e farão um ciclo infinito sobre nossas vidas. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu não vou me alongar muito, mas que a palavra de Deus penetre o seu coração como fonte de água viva e suba, que vocês sejam edificados pela palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão participando, desse culto participativo, aos membros da Igreja Estrela de Davi, a você que tem prestigiado essa igreja, as lives dessa igreja, que Deus te abençoe ricamente. Quero agradecer a todos que participaram, todos os membros que tiveram oportunidade, que quiseram participar, trazendo um louvor, uma palavra abençoada. E nessa noite de domingo, eu quero que vocês meditem nessa palavra de Jeremias. Qual água que você tem procurado? Aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua fé inabalável? Então, que você continue sendo essa pessoa que realmente procura as águas de Jesus Cristo. Como a pastora começou o culto falando da mulher samaritana que queria e questionou a Jesus sobre a possibilidade de ele pegar aquela água no poço. E falou: se você soubesse com quem você está falando, aquele que tem a água viva, você estaria pedindo para mim essa água. Então que você peça nessa noite essa água do poço melhor que tem, que é Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram, e quarta-feira teremos culto normal, presencial na igreja. Todos estão convidados, também aqueles que moram fora a participar desse culto da live, aqueles que moram em Goiânia, que ainda não tem uma igreja, mas assiste a nosso culto. Você é convidado para conhecer a nossa igreja na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19h30. Amém? Feche seus olhos, estende sua mão e repita comigo: que a graça, a misericórdia, o grande amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos nós. Amém? Uma semana abençoada em nome de Jesus e até quarta-feira, se Deus quiser.